Oi, pessoal. Vamos prosseguir então com a parte de intervalo de confiança. Aqui, no caso, a gente vai continuar falando de intervalo de confiança para mim, porém, a gente vinha tratando de duas situações até então, né? Até a última aula. A gente tratou da situação 1 e a situação 2, em que ambas as situações a gente tem nossas amostras XIs vindo de distribuição normal, tá? Vindas todas da mesma distribuição normal, todas sendo IID, independentes e identicamente distribuídas, tá bom? Então, em comum para essas duas situações, eu tenho a hipótese de normalidade, né? Então, tanto para a situação 1 quanto para a situação 2, a gente tem amostras que vêm de uma distribuição normal. A diferença dessas duas situações é o conhecimento de sigma, né? Na situação 1, eu considero sigma conhecido, tá? Então, nesta situação, qual era o caminho para criar um intervalo de confiança? A gente notava que x barra tem distribuição normal mi sigma 2 sobre n, tá? E aí, como esse sigma aqui é conhecido, a única quantidade desconhecida é o mi. Se a gente padronizar e trabalhar com uma nova variável aleatória z, sendo definida como x barra menos mi dividido por sigma sobre a raiz de n, isso tem distribuição normal 0,1, essa nova quantidade. A partir daí, né, a gente construía o nosso intervalo. Como a gente fazia isso? A gente pegava uma probabilidade, deixa eu só voltar para a gente poder ter em comparação a situação 1. Tá aqui. Aí o que a gente fazia? Bom, a gente pegava uma quantidade 1 menos alfa considerada alta, talvez, sei lá, 95%, chamava isso aqui de gama, né? Por exemplo, né? E aí a gente descobria, achava dois quantis, que aqui estão sendo denotados assim, mas a gente estava denotando simplesmente como z, tá? Aqui era z, aqui menos z, de tal forma que o intervalo que vai do menos z até z, na normal 0,1, tenha a probabilidade gama aqui no meio, tá? Então a gente definia o z dessa forma, pegava essa probabilidade gama que é conhecida 95%, aí fazia menos z para a esquerda e z para a direita, e achava em função de gama, em função do valor de gama, achava o valor de z. E aí o que você tem que fazer, né? Aí você vai ter uma desigualdade, você vai ter uma igualdade do tipo P de isso estar entre dois valores que aqui vão ser conhecidos, tá? P de z está entre esses dois valores, vai ser igual a 95%. Mas como a gente quer um intervalo de confiança para mi, o objetivo é isolar o mi no meio dessas duas desigualdades, então a gente fez todas umas continhas, né, para isolar todo o resto e deixar só o mi aqui no meio. Foi isso que a gente fez, e aí os extremos passam a determinar o intervalo de confiança, tá bom? Que está sendo colocado aqui, tá? Esse aqui é o extremo limite inferior, esse aqui é o limite superior do intervalo, tá? Isso aqui é um L. Então, era assim que a gente prosseguia. E esse procedimento, nota que aqui, ó, a gente tem o sigma como função dos limites do intervalo, né? Isso daí só vai fazer sentido, a gente só vai poder usar esse intervalo na prática se o sigma 2 for conhecido. Daí, a hipótese feita na situação 1 de que sigma é conhecido. Essa hipótese não é nem um pouco realista, na vida real a gente nunca sabe qual é o valor de sigma, tá? Mas, enfim, ele é um primeiro intervalo que ele foi fácil de ser obtido, a gente já viu esse resultado aqui várias vezes, né, ao longo do curso. Então, a partir dele, a gente consegue trabalhar com a construção de intervalo de confiança de forma muito fácil. A segunda situação que a gente viu, ela é bem parecida com a situação 1 e a situação 2, e a única diferença é que agora o sigma é desconhecido. Agora a gente não pode, mas a gente não vai mais aceitar intervalos dessa forma, que dependam de sigma nos extremos, porque esse cara não é conhecido, né? Então como é que eu vou conseguir obter meu intervalo dessa forma? Só que, bom, se o sigma for desconhecido, eu não posso trabalhar com essa, né? Eu não posso trabalhar com essa quantidade. Assim,
essa sentença ainda é válida, tá? É sempre válida quando xi são normais. Xi menos mi sobre sigma dividido por raiz de n sempre é normal 0,1, se os xi forem normais independentes, tá? E forem normais independentes com média mi e variância sigma, tá? Então isso aqui é verdade. Meu ponto não é esse. Meu ponto é, se eu for usar essa quantidade, né, se eu for usar essa informação para construir um intervalo, eu já sei o intervalo que eu vou obter, vai ser esse aqui. E esse intervalo não serve, porque ele está dependendo de sigma. Então qual é o objetivo? O objetivo é, vamos ver se eu consigo uma outra quantidade que não dependa de sigma, né, e que eu consiga fazer esse tipo de conta. E aí a intuição seria, ao invés de botar sigma, vamos botar S aqui e ver o que acontece, né? Aí o que significa ver o que acontece? Significa, essa frase, vamos ver o que acontece, significa o seguinte. Bom, significa que a gente vai ter que ver qual é a distribuição dessa nova variável. Então, só relembrando, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Quando eu considerar essa minha variável aleatória x barra menos mi sobre s dividido por raiz de n, acontece que essa variável não vai ter distribuição normal mais, tá? Ela não vai mais ser normal, ela vai ser t de student, tá? E a gente pode denotar assim, com t com um subíndice. Esse subíndice aqui, a gente chama de graus de liberdade, foi o que a gente viu na aula passada, graus de liberdade, tá? E a gente consegue obter quantias da t da mesma forma que a gente obtém da normal, pelo R, por exemplo, só que ao invés de usar o Q norm, que é a quantidade da normal, a gente usa o QT. E a t, ela não tem um parâmetro de média e um parâmetro de variância. Ela tem um parâmetro que chama graus de liberdade. Então, ao invés de você colocar Q norm, sei lá, de Q norm de 0,975, digamos assim, sei lá, algo do tipo, você vai colocar QT 0,975, por exemplo, se você quiser o quantio 975, e vai informar também, vírgula, né, o número de graus de liberdade. E esse número de graus de liberdade, ele é um parâmetro da t de student. Então ele é meio que análogo a, sei lá, talvez a média da normal, não em interpretação, mas em termos de ser um parâmetro que qualifique, que determina a distribuição de probabilidade com a qual você está lidando, tá bom? E para que eu estou falando isso? Bom, eu estou falando isso porque a gente vai cobrir, né, a situação 3, que é uma situação mais flexível, né? Um ponto importante, né, da situação, ainda na situação 2, né? Isso aqui não é válido sempre, tá bom? Isso depende de esse resultado, né, que a gente não viu em momento nenhum, a gente não provou esse resultado, até porque é muito distante do escopo do curso. A gente vai ter que falar de jacobianos, a gente vai ter que fazer uma baita argumentação para poder justificar que isso tem distribuição de T de student, tá? Tem toda uma teoria por trás, isso é fato estabelecido, mas a gente não tem o ferramental necessário para verificar isso formalmente. Mas o que é importante aqui no curso é que a gente tenha a noção de que, para que valha essa informação, né, eu preciso de duas hipóteses, tá? E são duas hipóteses que são necessárias para que a gente tenha essa informação, né, para que a gente tenha essa sentença como verdadeira, x barra menos mi sobre s dividido por raiz de n, tendo distribuição t de student n menos 1, que n é o tamanho da amostra. Então, que hipóteses são essas? Que os x's são todos normais, com média mi e variância sigma 2, tá? Todos eles têm a mesma distribuição normal, e além disso, os x's têm que ser independentes. Por que eu estou falando isso? Bom, eu estou falando isso porque eu gostaria de trabalhar na situação 3, em que a minha população X não necessariamente tem distribuição normal. Tá? Então, nessa situação, a gente vai abandonar essa hipótese de normalidade. Tá? Então, a gente vai dizer, bom, os x's agora não precisam mais ser normais. Tá? Em momento nenhum do curso, a gente viu como verificar formalmente se faz sentido supor que x's são normais. Tá? Você sempre pode fazer um histograma, ver se está simétrico. Você pode até plotar a curva de densidade, uma curva de densidade
aproximada depois de estimar o Mi e o Sigma 2 anormal por cima do histograma para ver se está batendo bem, mas, enfim, isso é uma etapa extra que você tem que fazer. Idealmente, a gente gostaria de trabalhar com intervalos de confiança que não supõem normalidade para os dados, porque aí a gente pode fazer para um universo muito maior, né? A gente pode fazer, por exemplo, para XI Poisson, para XI Bernoulli, para XI binomial, exponencial, qualquer coisa, né? Então vamos ver aqui o que a situação 3 nos diz. Não? A situação 3 fala que, ok, x pode ter qualquer distribuição, a única coisa que eu preciso é que a amostra seja grande. E aí, para que eu vou querer que a amostra seja grande? Para poder usar o TCL. Então, o TCL vai ser muito importante nesse caso, porque ele vai me permitir aproximar a distribuição de x barra. Tá? Então, o que acontece? Na situação 3, eu suponho que eu tenho uma amostra independente, aqui faltou dizer que era independente, ou podia dizer uma amostra aleatória, tá? Porque aqui no nosso, a gente convencionou dizer que todas as amostras aleatórias são sempre independentes. Então, o x barra, né, que é a média amostral, ele vai ter distribuição aproximadamente normal, tá? Então, vamos colocar aqui. Ó, nota que em todas as, mesmo na situação 1 quanto na situação 2, o x barra tem distribuição exatamente normal, tá? Agora, na situação 3, é diferente. Então, na situação 3, a gente tem xi, quando i está nos naturais, xi são i e d, tá? Mas eles são i e d com uma distribuição que eu não conheço, não vou supor que é normal. Então, são i e d com... Aí eu só preciso fazer uma coisa, né? Só preciso de uma notação para o valor esperado de todas elas que eu vou chamar de Mi e a variância de xi eu vou chamar de sigma 2, tá? Só isso que eu preciso, tá? Nada demais, só preciso que eles sejam independentes e que todos os dois sejam, e que todos os xis tenham o mesmo valor esperado e a mesma variância, tá? Aí, vejamos, o que acontece? Vamos lá. Eu vou ter o seguinte, então agora, como eu não tenho normalidade, eu não posso dizer que x barra tem distribuição normal Mi sigma 2 sobre n. Mas como n é grande, faltou botar aqui, né, n é grande, eu posso usar o TCL para afirmar isso, para dizer que x barra é aproximadamente normal, tá? E aí, o que eu vou fazer? Bom, aí eu tenho dois casos. Eu tenho caso 3.1, em que eu tenho sigma 2 conhecido. Aí não muda nada, certo? Quer dizer, muda só um detalhe. O único detalhe que muda é que agora, né, eu vou ter para minha distribuição z, que eu vou definir como x barra menos mi sobre sigma dividido por raiz de n, agora essa distribuição não vai ser normal 0,1, ela vai ser apenas aproximadamente normal 0,1, tá bom? E aí continua, segue-se o mesmo raciocínio, tá? A gente deduz o intervalo de confiança da mesmíssima forma, tá? Que a gente fazia antes, a mesma coisa, só que a única diferença é que vai ser um intervalo de confiança cuja probabilidade, ou cujo nível de significância, né? Ou, desculpa, cujo nível de confiança, gama, ele é só aproximadamente o nível de confiança associado. Ele não vai ser o nível exato, porque ele é obtido via uma aproximação, que é a aproximação normal, tá bom? Mas essa é a única diferença. Vocês veem que até, olha, o intervalo é o mesmo. Esse aqui é um intervalo na situação 3. Ele é exatamente igual ao intervalo na situação 1. Bom, aí depois vocês deem uma pausa no vídeo para poder comparar que é realmente a mesma coisa, tá? Essa parte é a parte de lá. A única coisa que muda é que aqui a probabilidade é exatamente igual a 95% e lá ela vai ser aproximadamente igual a 95%, tá bom?
porque agora a gente está precisando usar uma aproximação, que é via TCL. Mas a gente ganhou muito mais flexibilidade fazendo assim, concorda? Porque agora não preciso nem que os x sejam normais, mas pode ser qualquer coisa, né? Então isso aqui é bastante útil, a gente vai ver lá na frente, né? Mais adiante na aula, que a gente pode usar essa informação aqui para fazer intervalo de confiança para a probabilidade, né? Para probabilidades ou para proporções, tá? No caso de Bernoullis, por exemplo. Mas a gente vai ver com calma, tá? Então, vamos lá. E o 3.2? O 3.2 é análogo ao que a gente vinha falando antes, só que agora para sigma 2 desconhecido, tá bom? Sigma 2 desconhecido. Bom, aí o que acontece? Quando sigma 2 é desconhecido, agora, na situação 3, eu não tenho, essa aqui é a situação 3.2, na situação 3 eu não tenho normalidade, então eu não vou poder mais usar esse resultado aqui, tá? Isso não vai valer mais. Não vai ser mais com distribuição T. Bom, então eu preciso usar outro resultado e agora eu tenho uma coisa, como posso dizer, um dificultador. Nem sei se eu gosto de falar essa palavra, mas eu tenho algo que dificulta mais, né? Que agora eu não posso usar o resultado de cima. Bom, acontece, isso é um outro resultado que a gente também não viu, é que se definirmos Z como x barra menos mi sobre S dividido por raiz de n, isso aqui, se eu não tiver a normalidade, vai ser aproximadamente também normal 0,1, tá? Isso aí é um pouquinho mais chato de ver. Bom, aí tem que usar umas coisas tipo teorema de Slutz, que umas coisas que a gente vê mais em probabilidade para poder justificar esse tipo de coisa, tá? O problema é que quando a gente não tem escala normal, o que vai acontecer é que não tem garantia de que o x barra e que o s sejam independentes. Porque isso aqui não precisa se preocupar não, tá? Eu só estou dando uma ideia do porquê que mudou, porquê que lá era normal e aqui é T de student. Porque nesse resultado, para que seja T de student, a gente precisa que o x barra e o s sejam independentes, tá? E assim, é super não trivial ver que x barra e s são independentes. Mas acontece que se as hipóteses 1 e 2 valerem, a gente vai ter o x barra e o s independentes. A gente precisa que os x sejam independentes e precisa que sejam normais. Se não forem normais, não tem garantia de que mesmo x independentes, o x barra e o s sejam independentes. E aí a gente fura a hipótese de independência do x barra e do s, esse cara não tem mais distribuição T de student. Tá? Esse resultado aqui, implicitamente, por construção, ele depende de que x barra e s sejam variáveis aleatórias independentes. Tá? E outra coisa, é super não trivial verificar isso, porque quem é o S, né? Vamos ver vamos ver quem é o S2. Né? O S2 é 1 sobre n menos 1, que multiplica somatório de xi menos x barra ao quadrado, né? Onde i vai de 1 até n. Acho que vai ficar ruim de ver, mas enfim. Deixa eu só escrever isso com uma letra maior e numa outra cor. Mas é só aquela forma que a gente está habituado a ver do S2. 1 sobre n menos 1, somatório, i indo de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado. Nota que dentro do S2 a gente tem x barra, né? Então, assim, é super não intuitivo que exista alguma configuração sob a qual o S2 e o x barra sejam independentes, tá? Mas existe. Mesmo não sendo intuitivo a princípio, se valerem as hipóteses 1 e 2, o x barra e o S, mesmo o S dependendo analiticamente de x barra, o S2 vai ser independente de x barra, e aí vai valer esse resultado aqui, tá? Ou seja, quando eu perco essa hipótese, né, se isso não valer mais, eu não posso mais usar, eu não vou ter mais garantia de que x barra e S são independentes, e eu não vou saber mais se essa distribuição tem T de student, se essa variável tem distribuição T de student ou não. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que usar o TCL combinado com uma coisa chamada teorema de Slutsky, que a gente não vai ver, que a gente não vai poder ver aqui, que diz que isso é aproximadamente normal quando n é grande, tá? Bom, e aí, se isso aqui é aproximadamente normal, aí é tranquilo, é só eu seguir os mesmos passos que eu segui aqui, né?
para cá, só que agora os meus quantis vão vir da normal 0,1, tá bom? Então é só isso que muda. Olha só como é que tá o intervalo. Tá? O intervalo ficou igual, né? Igual que estava antes, só que ao invés, bom, igual a situação 2, né? Eu vou colocar aqui a fórmula do IC para a gente poder ver. Aqui, ó, vai ficar x barra, vai ficar x barra menos z s sobre raiz de n, tá? E aqui x barra mais z s sobre raiz de n, tá? Aí agora, ó, só copiei daqui. A única coisa é que esses caras, eles vêm da normal 0,1, né? Eles vêm da normal 0,1. Eles não são normal 0,1, eles são quantis que vêm da normal 0,1, tá bom? Enquanto aqui, olha, como é que ficaria o intervalo? O intervalo é x barra menos z também, sigma sobre raiz de n, x barra menos z, sigma sobre raiz de n. Tá? E agora, deixa eu só subir para olhar o caso na situação 2. Olha como é que está o intervalo. A única coisa que mudou no intervalo é que aqui está aparecendo t. E aqui está aparecendo t. Enquanto que no nosso intervalo, olha, aparecia no intervalo da situação 3.2 aparece z, tá? Esse z vem da normal 0,1. Enquanto que aqui esses t's vêm da t de student, tá? n-1, da t-1. Desculpa, da t com n-1 grau de liberdade. Tá bom? São vários detalhezinhos, então assim, tem que fazer bastante exercício nessa parte para ter uma noção clara do que está acontecendo. E essa parte a gente fica devendo alguma coisa nos cursos de introdutórios, porque a gente não tem o ferramental para fazer as demonstrações que tornariam as coisas um pouco mais claras. Mas tem essas diferenças, tá? Vamos fazer um exemplo para a gente fixar aí essa situação 3, tá? E aí depois a gente vê os outros intervalos de confiança que são para proporção, tá? Para poder finalizar esse assunto de intervalos de confiança. Então, vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui. E aí eu faço a construção do intervalo desde o início com vocês, tá? Então, deseja-se estimar a resistência média de um certo tipo de fibra usado na fabricação de um tecido. Uma amostra aleatória de 40 espécimes da fibra tem uma média amostral de 12,4 bar, tá? Esse bar aqui deve ser alguma medida qualquer referente ao problema. Então vamos ver. A gente tem uma amostra aleatória, x1 até x40, tá? Então aqui o meu n é igual a 40. Como a amostra é aleatória, esses caras são independentes, tá? Então aqui eu vou colocar IND, indicando que são independentes. Se o desvio padrão sigma da população é conhecido, essa é uma situação um pouquinho mais chata. É uma situação que é irreal, né? Mas tudo bem. Se o sigma for conhecido, tá? Igual a 2,1 bar, então aqui sigma igual a 2,1. É que eu esqueci de anotar, né? Eu observei o x barra como sendo igual a, deixa eu botar aqui x barrinha, igual a 12,4. E aqui 2,1. Determine o intervalo de 95% de confiança para o verdadeiro valor da média. Nota que aqui a gente não falou nada que é a distribuição anormal do x, tá? Então a gente caiu na situação 3. Então a gente está na situação 3. Mais precisamente é a 3.1, tá? Porque o sigma é conhecido e aqui a gente não tem hipótese de normalidade. Então, sob essas hipóteses, a gente vai ter que x barra pelo TCL, tá? Vai ser aproximadamente normal, média μ, variância sigma 2 sobre n, tá bom? Então, isso quer dizer que z
se eu definir o z como x barra menos μ sobre sigma dividido por raiz de n, isso aqui tem distribuição normal 0,1, tá? Por quê? Porque ela é a variável x barra padronizada. Subtrair da média e dividir pelo desvio, tá? Vai dar sempre normal 0,1. Quer dizer, vai dar sempre média 0 e variância 1. Então aqui, ó, se eu definir essa variável, ela vai ser aproximadamente normal 0,1, tá? Ela só vai ser aproximadamente normal pelo TCL, tá? Por causa do TCL. Mas com média 0 e variância 1, ela vai ser porque é uma variável padronizada. Toda variável padronizada tem média 0 e variância 1. Então, tudo bem. Munidos dessa informação, vamos montar o nosso intervalo de confiança. Aqui a gente vai ter o z, e aqui a gente vai ter a nossa f de z, tá? Ups. Então aqui eu vou colocar os meus dois extremos, menos i e z, de tal modo que essa área aqui tem a probabilidade de ocorrência gama, tá? Bom, se aqui tem que ter probabilidade gama, tem um jeito também fácil de fazer, né? Se aqui é gama e aqui é simétrico, aqui é 1 menos gama, tá? 1 menos gama, e aqui também é 1... Ah, desculpa, não, aqui tá errado. Aqui vai ser 1 menos gama, tá? Que é o resto, dividido por 2, porque essa área é igual a essa área daqui, tá? Então, olha, o z é tal que a probabilidade daqui para trás, né, vai ser 1 menos gama sobre 2, tá? Que vai dar igual a 2 menos 1 vai dar 1 mais gama sobre 2, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu achei z igual a... é o quantil, né, da normal 0,1 avaliado na probabilidade 1 mais gama sobre 2, tá bom? Ou seja, o meu z é igual ao Q enorme de 1 mais gama sobre 2, tá? Ah, perfeito. Então, o que vai acontecer? Aqui, eu já sei o valor de z. Então, como eu quero achar o intervalo de confiança de probabilidade 95% para mim, então meu gama é igual a 95%. Tá bom? Tá, então z é Q enorme de 1,95 dividido por 2. Vamos lá calcular quem é esse cara. Só vou calcular aqui para a gente já ter isso feito. Então deu 1,959, tá? Vou colocar 1,96. Ops, 9,6. Beleza, então esse cara é o Z. Então o que eu fiz? Eu achei que 95% é a probabilidade de que Z esteja entre menos Zzinho e Zzinho, tá? Então, P de menos Zzinho x barra menos mi sobre sigma dividido por raiz de n menor do que z é 95%, tá bom? Só substituir o z pelo que ele é, z igual a x barra menos mi sobre sigma dividido por raiz de n. Então aqui isso me retorna. Agora o objetivo é isolar o mi aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou multiplicar por sigma dividido por raiz de n nos três lados e depois eu vou subtrair x barra. Então aqui desse lado também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar z
sigma dividido por raiz de n menos x barra. Agora, só para poder isolar o mi aqui ao invés de menos mi, o que eu vou fazer? Vai multiplicar todo mundo por menos 1, tá? Então aqui vai ficar x barra mais sigma sobre raiz de n que multiplica z maior, lembrando que tem que trocar os sinais, né? X barra menos z sigma dividido por raiz de n. Ok, então, perfeito. O meu intervalo tá aqui, IC de 95% para mim ficou sendo x barra menos esse cara que é o menor valor, então ele vai aparecer primeiro. X barra mais z sigma dividido por raiz de n. Ok. Perfeito. Então agora eu já tenho todas as informações aqui, né? Basta eu substituir. Então, olha, os limites vão ficar igual a... Quem é o x barra? X barra foi 12,4. O z eu achei foi 1,96. O sigma, o valor de sigma é 2,1. E o valor de n, 40 espécimes. Então vai ficar a raiz de 40. E aqui, 12,4 mais 1,96 vezes 2,1 dividido por raiz de 40. Tá bom? Então, vamos lá para o R só para a gente fazer o cálculo dessas quantidades. Então, vai ficar... Eu abri aqui. Então, vai ficar 12,4 menos 1,96 vezes 2,1 dividido por raiz quadrada de 40. Então, aqui deu 11,7492. Do outro lado deu... Aqui eu vou usar um macete do R, que se eu apertar, se eu tiver com o cursor aqui embaixo, eu apertar para cima, ele copia a última linha de código. Se eu continuar apertando para cima, é estranho. Ah, tá. Se o cursor estiver no final e eu continuar apertando para cima, ele vai jogando os comandos que eu já passei para a máquina. Inclusive comandos de sessões anteriores quando o meu PC estava desligado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a fórmula. Só vou trocar aqui pelo mais. E aí eu já obtenho o valor de 13,0508, tá bom? Então, ó, bateu com o que foi obtido aqui no final. Tudo bem? Então é isso. Vamos ver se a gente tem mais um exemplo. Bom, os próximos são de intervalo de confiança para proporção populacional. Deixa eu só terminar fazendo supondo agora que o sigma é não conhecido. Ah, não, mas se eu supor que o sigma é não conhecido, eu vou ter que dar o valor de S2. Ah, tudo bem. Ele está supondo conhecido, né? Então vamos colocar aqui agora uma situação ligeiramente diferente, que é a situação... talvez seja melhor eu fazer na outra folha. Vamos fazer na outra folha. Agora, vamos fingir que esse exemplo é da situação 3.2 agora, tá? Só para frisar qual é a diferença. Então, agora, o sigma é considerado desconhecido, tá? Sigma é desconhecido. Se o sigma é desconhecido, eu não posso dizer que sigma é igual a 2.1. Vamos tratar isso como deve ter sido na vida real, que a pessoa foi lá e calculou a média, calculou o sigma amostral e falou, o sigma deve ser esse valor aí. Então agora a gente vai dizer que o S é igual a esse valor, 2,1. Tá? O que muda? Agora o que vai mudar é que a gente vai usar o seguinte fato. Agora a gente tem x barra menos mi dividido por S sobre raiz de n, não é mais normal. Agora é T
n menos 1, tá bom? Aí, ó, mesma coisa, é aquele mesmo raciocínio de sempre. Eu vou pegar, só que agora eu vou pegar a distribuição t de student. Ela é um pouco mais gordinha que a normal, mas ela tem o mesmo formato de sino, né? Só é um pouco mais, ela tem uma variabilidade um pouquinho maior. Aqui eu vou ter o t, aqui eu vou ter o t também. Vamos pegar 95% de probabilidade. Então, se aqui é 95%, esse aqui no meio é gama. Então, aqui vai ser 1 menos gama. Isso aqui vai ser 1 menos gama dividido por 2, porque essa área é a mesma dessa área daqui. Logo, a área que está à esquerda de t vale 1 menos gama sobre 2, que é igual a gama mais 1 sobre 2. Eu estou fazendo exatamente as mesmas contas, tá bom? Ou seja, o que eu descobri é que o gama, não, é que gama mais 1 sobre 2 é igual à probabilidade dessa variável que eu estou chamando aqui de t, dessa t ser menor ou igual a tzinho, tá? Ou seja, eu tenho o quantio da t no ponto gama mais 1 sobre 2 com n menos 1 grau de liberdade, isso aqui vai ser igual ao tzinho, tá? Então, esse valor aqui que eu estou usando, ó, ele vai ser igual ao quantio da t, gama mais 1 sobre 2, n menos 1. Esse gama mais 1 sobre 2 vai dar 1,95, porque o gama é 0,95, então 1,95 dividido por 2. Vamos lá no R calcular quanto que vale. Então, t é o QT, tá? Aqui eu coloco a probabilidade, 1,95 dividido por 2, e depois eu coloco o número de graus de liberdade. No caso, o meu n era 40, então eu tenho que colocar 39, tá? Então aqui n igual a 40. Então vai dar isso aqui, 2. Então t é igual a 2,022. Vamos olhar o quanto que deu o z. Olha só, 1,96. Nota que o meu t foi 2,002. Foi maior do que z. Aí como é que eu faço? Bom, faço a mesma coisa. 0,95 vai ser bem parecido. É a probabilidade de que o meu t esteja entre menos tzinho e tzinho, concorda? Por construção, tá? Porque eu peguei o gama e eu obtive o t de tal modo que entre menos t e t eu tenho o gama de probabilidade, tá bom? Então, olha só o que aconteceu. Eu vou obter p de menos t menor ou igual a x barra menos μ sobre S dividido por raiz de n menor do que tzinho. E aí as mesmas contas que eu fiz lá em cima vão valer. Menos t S raiz de n menos x barra menor do que menos μ. E aqui vai ser t S sobre raiz de n menos x barra. Então, ó, ficou p de x barra mais t que multiplica S sobre raiz de n menor do que μ, que não, desculpa, tem que inverter as desigualdades porque eu estou multiplicando por menos 1, tá? Mais t S sobre raiz de n. E agora é a mesma coisa, basta eu substituir, né? Então aqui o meu IC de 95% para μ ficou sendo x barra menos, porque, desculpa, aqui eu troquei o sinal. Como multipliquei por menos 1, né, vai aparecer menos aqui. Menos t, que multiplica S sobre raiz de n,
x barra mais t que multiplica S sobre raiz de n. Então, vamos lá, substituir valores. Então, vai ficar, eu quero x barra, deixa eu ver, meu x barra deu quanto? Eu vou voltar lá em cima para poder copiar os valores. Ah, não, olha, eu posso substituir e fazer assim. Posso pegar a mesma fórmula, vamos aproveitar um pouco da funcionalidade do R. Nota que a fórmula é a mesma de antes, certo? Aqui vai entrar o x barra, aqui vai entrar o t, só que aqui, ó, esse cara era o z que eu tinha obtido antes, não é o t. Então é 2.0022 vezes 2.1, que é o S, porque antes o S era sigma 2, né? Era o sigma. Só que aqui eu tô falando, cara, a questão dizia que o sigma era conhecido, isso não é real. O que na verdade ele deve ter feito é supondo que ele calculou quem era o valor de S, né, na amostra, que é o desvio amostral, e aí falou, o desvio populacional deve ser 2.1. Então, falou que o sigma era o 2.1. Então, agora vamos fazer mais realista e dizer o S é 2,1. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, mesma coisa, tá? Não mudou nada aqui. Só mudou esse valorzinho aqui, que tinha vindo do quantil da T, 1.96, do quantil da normal, 1.96, e agora vem do quantil da T, tá bom? Então, se eu conseguir clicar, então esse cara deu 11.7286 e esse cara daqui deu 13.07138. Beleza, vamos comparar um intervalo com o outro. Esse foi o que veio da T. Vou dar Ctrl C aqui e vou jogar para cá. Aqui ficou faltando fechar um pouquinho. Olha o que aconteceu. Qual o intervalo que é mais largo? Esse valor menor que esse valor menor que esse. Então a gente tem o seguinte, ó, esse intervalo está contido. Aí agora fazer assim, parece uma interseção. Se eu escrever assim, acho que vocês entendem, né? Esse intervalo está contido no de baixo, que esse é o intervalo que veio da T e esse é o intervalo que veio da normal. Então, olha, nota o que aconteceu. Como a T ela é uma distribuição com maior variabilidade que a normal, o intervalo obtido sob o cenário em que o sigma 2 é desconhecido, ele é mais largo que a situação totalmente análoga, mas supondo que o sigma 2 coincide com o valor de S2, tá? Então, assim, supondo que o sigma 2 é conhecido, a minha variabilidade diminuiu, concorda? Porque o intervalo ficou menor, com o mesmo nível de confiança, o intervalo ficou menor ao redor de x barra, tá bom? Então, esse é um fato interessante, é um preço que você paga por supor, né, não supor, né, mas por reconhecer que o seu sigma 2 não é conhecido, o seu intervalo fica um pouco maior, tá? Porque ele está levando em conta agora duas quantidades aleatórias, o S e o x barra, na construção do intervalo, tá? Enquanto que no caso da normal só levava o x barra, porque aqui eu estou colocando sigma. E aí eu coloco, quando eu coloco aqui o meu quantil da normal, o intervalo fica menor do que o intervalo na T de student, em que eu coloco o quantil da T, que é um pouquinho mais afastado de zero. Então, só para constar que quando o sigma 2 é desconhecido, em geral, nossos intervalos de confiança vão ser maiores, tá bom? Mas a gente ganha pelo lado da flexibilidade, que aí do maior da maior concordância com a realidade, né, em que a gente sabe que o sigma 2 ele não é conhecido, tá bom? Então é isso, pessoal. A próxima parte eu vou gravar em sequência.